gente, eu sou a Lígia e o livro de hoje é Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte da Elisa Samúdio. Bom, gente, o livro foi escrito pela Leslie Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho. Ele é da editora Record e o livro ele tem em torno de 250 páginas, porque ele ainda tem um epílogo no final, algumas informações sobre os autores, então ele tem mais ou menos isso. Para quem não sabe, a Elisa Samúdio era a ex-namorada do Bruno, eles tiveram um filho juntos. E o Bruno, ele era um goleiro de um time de futebol muito famoso, do Flamengo, e ele estava em ascensão na carreira, e ele costumava ir para as festas e ficar com várias meninas e, enfim, ter relações sexuais com diversas delas, sem proteção, sem nada, até que em uma dessas festas ele engravidou a Elisa Samúdio. E ela sempre alegou que o filho era dele, coisa que ele nunca reconheceu a paternidade do Bruninho, que é o nome do filho. E aí, essa história toda começa ao redor da Elisa, que ela era conhecida no meio como uma Maria Chuteira, uma pessoa que fica ao redor de jogadores de futebol para ter fama, para ter dinheiro e para, enfim, viver nesse mundo de luxo que eles vivem, né? E ela teve essa relação com o Bruno, mas acabou. E quando ela engravidou, ela começou a pedir dinheiro pro Bruno. Ó, Bruno, esse filho é seu, eu preciso de ajuda, não tenho nada. E o Bruno sempre negou, sempre foi egoísta, nunca reconheceu a paternidade e o Bruno ele era muito próximo desse Macarrão, que foi um dos cúmplices do crime, era tipo o melhor amigo dele. Só que ao longo da leitura você vai vendo que a relação deles era muito além de amizade. Eu não sei se o Macarrão era apaixonado pelo Bruno ou se eles tinham um caso, isso nunca foi dito, mas era muito além de uma amizade, era muito estranha a relação deles, tipo assim, a ponto do Macarrão se envolver em assuntos pessoais, sexuais, financeiros, tudo da vida do Bruno o Macarrão sabia ou estava lá. O Bruno também, sempre com o Macarrão, pedia tudo ao Macarrão, dava carro, dava isso, dava aquilo, então eles tinham uma relação muito estranha e não saudável. E bom, o Macarrão cuidava dos assuntos financeiros, então o Bruno falava assim: Macarrão, dá logo 60 reais pra sua mulher pra ela parar de me encher. E aí eles davam dinheiro, ela ficava quieta um pouco porque ela tinha como comprar as coisas, isso ela grávida. Só que a Elisa começou a ir na mídia, falar assim: ó, é o seguinte, eu tô grávida do Bruno, os jornais faziam matérias de Bruno não aceita a paternidade do filho, e aí começou a ficar feio pra ele. E aí o time de futebol brigava, falava: Bruno, você não pode mais se meter em confusão, pelo amor de Deus. Ele já era conhecido por ser cabeça quente, por ter tido outras brigas, né? E teve um caso também, quando ela, assim, no começo da gravidez, o Bruno chamou ela pra conversar, ela foi, na maior inocência, ele e o Macarrão raptaram ela, levaram ela pra um hotel e a forçaram a beber uma pílula abortiva, pra ela tentar abortar. E aí não funcionou, ela ainda estava grávida, foi a polícia, registrou um boletim de ocorrência, saiu em todas as notícias e o Bruno sempre negou, sempre disse que não foi ele, mesmo tendo provas irrefutáveis de que foi. Em vários momentos teve casos em que o Bruno assediava a Elisa, batia, mentia, omitia as coisas, até que ele decidiu por dar um fim nela. Depois que ela teve o filho, ele resolveu matá-la porque ele achou que assim fosse resolver os problemas financeiros dele, ela fosse parar de dar palpite na mídia, e foi fruto de uma relação muito abusiva que ele teve com ela. Ele era um monstro terrível. Ao longo do livro você vai ver como a coitada se sujeitou a tanta coisa só pra poder ter atenção e dinheiro do pai do filho dela. E aí eles levam ela para um sítio. Como o Bruno era muito famoso, ele estava cercado de pessoas, de outros jogadores, inclusive, gente, que eu nem lembro o nome aqui, mas quando você ler, você vai conseguir entender a narrativa por completo. E eles foram para esse sítio, onde eles ficaram alguns meses, lá em Minas Gerais. E ele disse para Elisa que eles estavam indo para esse sítio buscar um dinheiro, e esse dinheiro ia ser para ela comprar um apartamento para ela e para o filho, para o Bruninho. Só que na verdade não, eles foram para esse sítio planejar o assassinato dela. Então ela ficou lá presa nesse sítio por várias semanas, sem internet, sem poder falar com ninguém. Ela tinha machucados na cabeça porque o Bruno nocauteava ela, e ela ficava presa, ela não podia ter contato com ninguém, nem sair com ninguém. Tanto que algumas pessoas que não estavam envolvidas na história, que chegaram até aí no sítio, como por exemplo a ex-mulher do Bruno, que também teve filhos com ele, ela relatou que viu a Elisa lá machucada com o bebê. A Elisa um dia conseguiu ligar para uma colega de apartamento e disse que estava lá no sítio com o Bruno porque ele ia dar o dinheiro do apartamento. Então tiveram prova sim de que a Elisa foi levada lá à força e ficou lá sequestrada durante esse tempo.
Até que Bruno e Macarrão contrataram um ex-policial militar, um cara envolvido com milícia, um cara terrível, para assassinar ela. Então, um dia eles falaram assim, entra no carro. Foi ela, o filho, o Macarrão e alguns comparsas, eles levaram ela para uma casa escura, mataram ela sufocada, com tiros, com chutes, pontapés. Depois disso, o Macarrão falou assim, se livra do corpo. Todos eles foram embora, levando a criança que viu tudo. E o policial esquartejou a Elisa e deu de comer para os cachorros que ele tinha, os Rottweilers. E esse foi a história do assassinato dela, né? Depois de muito tempo, o Bruno relatou que ela tinha desaparecido, que ela deixou o bebê com ele e desapareceu, e que foi um ato dela para fazer ele parecer culpado, para parecer que ele tinha raptado o bebê, quando na verdade foi ela que o deixou lá. E aí começaram as investigações, só que eles foram muito burros, tipo, eles se ligavam 40 vezes no mesmo dia, o Macarrão e o Bruno, e a localização mostrava eles no sítio, eles na casa onde o assassinato ocorreu. Então, apesar deles falarem, a gente nem estava em Minas Gerais, a gente estava no Rio de Janeiro quando esse assassinato aconteceu, aliás, assassinato não, porque nunca foi encontrado o corpo. Foi até um dos argumentos que a defesa do Bruno deu, dizendo, vocês estão dizendo que a gente matou ela, sendo que nunca foi encontrado o corpo. Acontece que um dos comparsas dele, que estavam lá na hora do crime, revelou tudo para a polícia e disse que sim, a menina foi morta e ele viu tudo. E aí começaram as investigações. O caso da modelo chocou o país em 2010. Elisa Samúdio ficou grávida do ex-goleiro, que na época estava no auge da carreira no Flamengo. Segundo a investigação, um amigo de Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, obrigou a Elisa a tomar uma substância para forçar um aborto. O que não aconteceu. A partir daí começaram as ameaças. Neste vídeo, Elisa afirma que foi agredida por Bruno porque ele não queria o bebê. Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Quando o bebê tinha 4 meses, Elisa e o filho foram sequestrados por Macarrão e um primo do jogador, menor de idade. Eles foram levados para o sítio de Bruno, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na noite do dia 10 de junho de 2010, Elisa teria sido levada para a casa do ex-policial militar Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. A investigação concluiu que, nesse local, ela foi espancada e asfixiada até a morte. Até hoje, Bruno nega a participação no assassinato. Não mandei matar ninguém. O Bruno sempre terrível, assim, eles pegaram os históricos telefônicos e localização e viram que eles estavam juntos, e aí começou a investigação dos jornalistas, e um deles, na verdade, foi o que presenciou o julgamento do Bruno ao vivo, estava muito envolto nesse caso, e eles resolveram escrever esse livro juntos. Então, o livro mostra todo o processo de investigação, que foi muito bem feito por parte dos policiais, a relação bizarra que o Macarrão e o Bruno tinham, o crime horrendo que aconteceu, o descaso que ele tinha pela Elisa, a luta que a Elisa teve em tentar viver, em tentar conseguir o melhor para o filho dela. Mostra também muito do passado do Bruno, um menino de origem muito pobre, muito humilde, que tinha o sonho de jogar futebol. E estava indo muito bem, jogava muito bem, estava se destacando, mas que sempre foi conhecido pelo temperamento ruim, agressivo, nervoso que ele tinha. Então, ele morava com a avó, porque a mãe dele e o pai abandonaram ele. Então tem toda uma trajetória do passado dele que é muito triste, em que ele sofreu muito. E aí conta também sobre a história da Elisa, sobre a ida dela até o Rio de Janeiro para ficar com o Bruno, aí voltou para São Paulo, aí foi para Minas por causa do Bruno e voltou, sempre nessa, sempre o Bruno manipulando, maltratando ela, e o Macarrão sempre envolto nessa história. E o mais triste e chocante é que, por causa que o Bruno era famoso, né, afinal ele era um goleiro de um dos maiores times de futebol do país, depois do crime muita gente defendeu ele. Tanto que, eu vou até colocar a imagem no vídeo em algum lugar, ele foi solto recentemente da penitenciária em que ele estava, e ele foi convidado para fazer uma propaganda de um canil de cachorro. Um canil, é isso mesmo que você ouviu. O mesmo canil, a referência do cachorro que comeu os restos da namorada dele, mãe do filho dele, ele foi chamado para fazer a propaganda de um canil. Então mostra só como a nossa sociedade é doente, como as pessoas escolhem pessoas erradas para ser ídolos, sabe?
E assim, o histórico, se você tem algum tipo de gatilho em relação a isso, de relacionamento abusivo, de tortura psicológica, de agressões físicas, é um livro pesado de ler. Porque vai relatando tudo que a Elisa sentiu e ela tentava sair dessa. Ela ia pra polícia, pedia a ordem de afastamento, fazia BO e a polícia nada fazia porque ninguém acreditava que uma pessoa famosa, o goleiro Bruno, ia matar, né? E já tinha vários históricos de denúncias que ela havia feito. Ela ia na mídia pedir ajuda e até no momento ajudava no começo, mas depois voltava de novo. Enfim, foi uma história muito triste, sabe? Eles queimaram, depois que mataram ela, queimaram as malas, queimaram as fotos do filho, e o bebê ficou sozinho, sem a mãe. Hoje ele mora com a avó, e ele já é criança. Este menino, de costas, está no começo da sua caminhada da vida. É o Bruninho, filho de Bruno com Elisa Samúdio. Ele vai fazer 10 anos em fevereiro. Quem cria o menino é Dona Sônia, mãe de Elisa, uma senhora que diz ter medo de Bruno. Aí se ele quiser me perdoar, né, vai ficar a critério dele. Eu vou respeitar a opinião dele. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão por sequestro, ocultação de cadáver e por ter mandado matar a modelo Elisa Samúdio. Um caso cercado de mistério e violência. Até hoje, o corpo da jovem, de 25 anos, não foi encontrado. Nós fomos até Varginha para conversar com Bruno, que diz entender a opinião popular contrária a ele, mas que não se abala. Da mesma forma que um dia eu comecei minha carreira e não foi fácil chegar onde eu cheguei, e por algum motivo eu deixei de fazer, de ficar quase 10 anos afastado da profissão, eu gostaria de recomeçar minha vida. Mas recomeçar fazendo aquilo que eu amo fazer. Agora, opiniões, cada um tem a sua. Eu quero voltar a trabalhar como atleta profissional. E eu vou voltar. Depois de quase 10 anos de pena, a maior parte em regime fechado, ele progrediu para o semiaberto e cumpre pena em casa, já que não existe vaga nos albergues onde ele deveria passar a noite. Bruno tem 35 anos, se casou de novo e teve mais uma filha. São 3 filhas, mais o Bruninho, filho com a Elisa. Macarrão e Bola foram condenados, mas o corpo de Elisa nunca foi encontrado. E foi um crime também de muita repercussão. Foi muito falado, ainda mais envolvendo uma pessoa famosa e que no começo ninguém sabia que havia tido um assassinato. Ela estava desaparecida. E aí começaram a surgir diversas teorias. Ai, foi o Bruno, ai, foi não sei quem, ai, foi o Macarrão. Surgiu uma teoria que, inclusive, eu acho que pode até ser muito correta, que o Bruno foi motivado pelo Macarrão a cometer esse assassinato, porque o Macarrão tinha ciúmes da Elisa. Porque ele era apaixonado pelo Bruno. Então, assim, mesmo depois da cadeia, o Macarrão continuou defendendo o Bruno a todo custo. Tanto que o Bruno, uma pessoa egoísta, chegou pro Macarrão e falou assim: olha, você vai ter que admitir toda a culpa pra me livrar dessa. E aí o Macarrão: peraí, isso aí não tá correto. Como assim, Bruno? Tem históricos deles trocando bilhetes na cadeia, que foram encontrados bilhetes do Bruno pedindo pra ele, pro Bruno pedindo pro Macarrão levar a culpa. E o Macarrão, obviamente, não concordou, né? Porque afinal, se não vai cair, vão cair todos. Esse crime aconteceu em 2010, então é bem recente, assim. E fala do julgamento. O julgamento demorou dias, muito tempo, porque eram diversas testemunhas, diversas pessoas envolvidas, então todas foram ouvidas. E o Bruno faltava os julgamentos, o Bruno também pagava para tentar se livrar. Então, assim, é um relato de um crime bárbaro que aconteceu e ao mesmo tempo de raiva, porque é muito difícil no Brasil para os culpados serem punidos, eles sempre saem impunes. E é frustrante ver a tentativa da Elisa de sair viva, de lutar contra isso. Mas apesar disso tudo, foi um livro que eu também li muito rápido, porque eles mesclam as narrativas do que acontecia, do crime, do que estava ocorrendo no momento, com relatos do passado, com memórias da infância, com diálogos de familiares e pessoas que conheciam e eram próximas. Então é uma leitura rápida que você faz, e apesar de você já saber o final, eu pelo menos li e não sabia de muita coisa que tinha acontecido. Eu só descobri lendo o livro. Eu pesquisei bastante coisa na internet,
E é muito ruim ver que o Bruno tem milhares de fãs, gente que apoia ele. Teve inclusive um caso no carnaval de algum ano que os homens foram fantasiados de um de cachorro e um de restos de Elisa Samúdio. Tipo assim, a que ponto a gente chegou, sabe? A nossa sociedade tá doente, gente. Isso não é normal. É terrível que isso aconteça. Como é que ninguém vê? O Bruno disse que depois ele se arrependeu de ter feito esse crime. Mas eu não acho que ele tenha se arrependido, porque na leitura você vê que ele é um homem muito frio, muito doente, sabe? Muito agressivo, de muita raiva. Eu não acho que ele se arrependeu, eu acho que ele se arrependeu do resultado de ter sido pego. Bom, gente, então esse é o livro. Eu vou deixar o link para compra aqui embaixo, caso você se interesse. E lembrando que se você comprar por esse link, você ajuda o canal. Se você já leu esse livro, me conta aqui se eu esqueci de falar alguma coisa, o que você achou. E me deixe sugestões do que vocês querem ver. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e eu vejo vocês na próxima. Tchau!